Você está vivendo no automático? Você tem tido essa percepção que você já não consegue perceber os dias passando? Você não consegue ter notoriedade dos dias, você não está percebendo que os dias estão passando e você está cada vez mais preocupado, cada vez mais ansioso, cada vez mais ansioso pelo que não aconteceu ainda. E isso você sabe que hoje é quase que impossível você ouvir alguém falar que não está cheio de correrias, cheio de coisas para fazer. O Senhor Jesus nos ensinou no livro de Mateus 6, no versículo 33, não é a base de mensagem hoje, mas Ele nos ensinou que tudo que nós vamos fazer, primeiro devemos buscar o reino de Deus. Primeiro de tudo, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Nós temos que buscar o reino de Deus. Levantou, despertou pela manhã, não pense em nada, não pense em nenhuma atividade, não pense como será o dia. A primeira coisa que você deve fazer é apresentar-se a Deus. Ter uma oração, ter um momento você e o Senhor. É muito importante para que você não continue vivendo automaticamente. O que é viver automaticamente? É quando você não tem domínio mais, sabia? Quando nós vivemos no automático, nós estamos praticamente deixando que as coisas, o tempo, ditem as regras, ditem o que deve ser feito. Isso é um grande problema para nós, porque se nós não nos atentarmos à palavra de Deus, se nós não nos atentarmos ao recado do Senhor, todos os dias abrir as Sagradas Escrituras. Você sabia que a Bíblia fala que a cada manhã Ele renova sua palavra ao nosso coração? Toda manhã. Então, quando nós começamos a nos tornar pessoas automáticas, porque na verdade os dias de hoje nos faz talvez viver sempre querendo automatizar as coisas. Automatizar é deixar que alguém faça algo por você. Ou seja, o automático é aquilo que, de forma que você não percebe, que automaticamente, a palavra direta é, você perde as rédeas, você perde a direção. Não é você que está dominando, você está vivendo de maneira automática. E é isso que eu quero comentar com você hoje. Às vezes nós podemos estar tão convictos de que estamos com Deus, que estamos bem, estamos tão confiantes que as coisas estão indo bem como pensamos, mas acabamos esquecendo que sem o Senhor, sem o crivo de Deus, sem os olhos do Senhor, diz a palavra que os olhos de Deus estão sobre os santos, os olhos de Deus estão sobre aqueles que amam a Ele. Os olhos do Senhor estão sobre você. Os olhos de Deus estão atentos à tua vida. Olha o que diz o livro de Jó. Jó capítulo 3, eu vou direto ao versículo 20. Eu não vou aqui encenar, rodear muito aqui o assunto. Você sabe bem que Jó é conhecido como o próprio Deus falando. Jó era reto, temente a Deus, se desviava do mal. O Jó era um homem íntegro. No tempo de sua vida, no período da vida de Jó, algo muito notório era que ele era muito rico. Ele era um homem de muita condição, era um homem que buscava a Deus. Jó, capítulo 3, versículo 20, eu vou começar a leitura com você, que diz assim: porque se dá a luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte, e ela não vem. Cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam achando a sepultura. Porque se dá a luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, os meus gemidos se derramam como água, porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Quando Jó declara estas palavras, quando Jó ele abre a sua boca para falar isso, na verdade, eu não vou desde o início do versículo 1 do capítulo 3, porque ele literalmente amaldiçoa a vida dele. Ele literalmente, ele
amaldiçoa o dia do nascimento dele. Põe tracinho no 20 até o versículo 26 ali. Nós estamos vivendo e olhando para essa história aqui e fazemos aqui uma analogia, uma comparação com os nossos dias. O Jó, ele continuamente, ele orava pelos filhos, ele continuamente apresentava sacrifícios. Estes sacrifícios, neste tempo da vida, neste período, eram sacrifícios que, como se fosse o perdão dos pecados que cometiam seus filhos. Os filhos não temiam a Deus. Os filhos não respeitavam ao Senhor. No entanto que, se você fizer uma leitura do capítulo 1 e capítulo 2, você vai ver que Jó, ele apresentava esses sacrifícios a Deus com a intenção de que, se os filhos tivessem cometido pecado, preste atenção, não está escrito deliberadamente um delito dos filhos. Não está escrito declaradamente qual era o delito específico de cada um, mas ele pensava, se algum deles pecou contra Deus, ainda que fosse em pensamento, estava ali o Jó orando para que os filhos fossem perdoados e tivessem acesso a Deus. Digo isso que é algo muito lindo da parte de um pai, orar para que o filho conheça Deus, para que o filho seja perdoado, para que o filho tenha comunhão com Deus. Mas passa um tempo da vida, você conhece bem a história, a Bíblia fala que Satanás veio e trouxe destruição, veio trazendo uma notícia, olha, tudo que você tinha, as vacas, os pastores que cuidavam das ovelhas, todos morreram. Desceu um raio lá, morreu todo mundo, só sobrou eu para te contar a história. Olha que dia desgraçado esse. Aí a Bíblia fala que veio então um dia que caiu a casa, matou todos os 10 filhos de Jó. O Jó estava vivendo uma lástima de vida. Perdeu os servos, perdeu todo o seu rebanho, perdeu tudo que tinha, sua prosperidade, sua posteridade, seus filhos todos morreram. Ele estava na pior fase da sua vida. Se não bastasse toda essa desgraça, a Bíblia fala que Satanás, ele até incita, ele fala, viu, Senhor Deus, você sabe que o Jó, ele te ama debalde. O que é isso? Ele te ama porque ele tem tudo. Ele te ama e te respeita e não levanta-se contra o Senhor por conta de que ele tem saúde. E aí então Satanás tem autoridade para trocar na saúde de Jó. E Jó está com uma doença, uma chamada lepra, do alto da sua cabeça até a planta do seu pé. No entanto, que ele estava com cacos de telhas. Esses cacos de telhas serviam para raspar as chagas, tanto para tirar aquelas escaras, como também para coçar aquela coisa que ficava ali formigando, uma urtigária ali, aquela coisa horrível. E o que nos chama a atenção principal é saber que esse homem estava sofrendo, estava pagando um preço altíssimo, uma enfermidade tão profunda. Vem sua esposa e fala assim, ô Jó, por que você não amaldiçoa esse Deus que você crê? Por que você não ignora este Deus? Olha o que você está passando, Jó. Aí ele fala, não, falas tu como falas uma louca, porque o Senhor está comigo. E nós temos que ter essa convicção. Só que o ponto específico que eu quero falar com você sobre viver no automático, porque o Jó, ele declara palavras aqui de alguém que está triste. Ele não está condenando a Deus. Ele não está atribuindo a Deus a dor da vida dele. Ele não está atribuindo isso. Ele não está colocando culpa no Senhor. Mas ele olha para si, ele olha para ele mesmo e fala, puxa, eu nunca tive em paz. Eu nunca tive confiante verdadeiramente. Sabe aquela pessoa que sempre ela está com o pensamento, será que vai dar certo? Sabe aquela pessoa que está sempre preocupada, será que o meu filho está bem agora? Claro que é natural que nós que amamos, nós que temos família, nós sempre estejamos querendo os ver melhor. Nossos filhos, o casamento, o cônjuge, né? Mas nós temos que descansar em Deus. Você sabia que um dia Moisés, tem um salmo de Moisés que me chama a atenção. O Salmo 90, o versículo, acredito que é o 12. Confirma para mim, põe na tela se for esse mesmo. Ele fala assim, ensina-me a contar os meus dias. Se for esse, eu creio que seja esse. Se for esse, coloca para a gente ler aqui na tela junto. É esse mesmo? Isso. Calma, isso. Ensina-nos
a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Nós temos que pedir, Deus, ensina-nos a contar os nossos dias. Tem pessoas que ela não sabe o dia de hoje. Que dia é hoje, pastor? Acho que é segunda. Hoje tá na hora de acordar. Dias atrás eu estava com meu filho, né? Meu filho pequenininho. E ele falou, pai, eu quero dormir com o senhor hoje. O senhor é a mãe. Eu falei, então tá bom, hoje você pode vir. Aí acordamos de manhã, estava levantando. Ele abriu os olhos espreguiçando assim, pai, já tá de dia para levantar? Eu falei, sim, já tá na hora da gente levantar. Vamos aí, rapaz, pula da cama. Ah, pai, mas eu tô vendo que tá escuro. Nós, às vezes, no automático, nós estamos deixando de conhecer os dias. Nós estamos aprendendo. Quer ver uma coisa importante? Quando vivemos no automático, nós já não oramos mais. Você já não tem prazer de orar. Você já não acha que a oração seja necessária. Veja como é importante. Ontem, na quinta-feira, toda quinta-feira, tem intercessão, que é um momento de oração, um momento de... E esse culto de oração, ele não é só para interceder, ele tem o título intercessão, né? É o título que a gente vem para interceder pelas pessoas, mas a principal intercessão que se pode fazer é por si mesmo. Orar por si mesmo, orar para que você se aproxime de Deus. É visível que um período de oração para a grande maioria dos cristãos parece um peso. Parece que não tem palavras, não saem palavras para a oração. Porque ela está tão automática, assim, está tão vivendo na loucura desse mundo, que ela não tem tempo para estar com Deus. Ela não tem tempo para conversar com Deus. Ela repete 1000 vezes a mesma palavra, ela não consegue ter ali uma comunhão. Pense, por exemplo, numa conversa. Você chega, eu estou aqui na frente, que o câmera está na minha frente, que é o Silvio, ou o Emerson aqui do meu lado. A gente fala, bom dia, Silvio, como é que você está, Silvio? Tudo bem com você, Silvio? Como é que está a sua esposa, Silvio? Como é que está seu filho, Silvio? Não, você conversa com Deus. Deus, Senhor, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu pai, minha mãe, minha avó, minha tia. Peraí, mas que negócio é esse? Não há palavras, não há comunhão. Sabe aquela oração automática? Deus abençoe meu dia, amém. Não que isso não existe, essas súplicas que são, né, automáticas, não é aquela grande oração, mas nós temos que aprender a ter contato com Deus. Você está muito no automático. Pastor, que minha vida está tão corrida. Pois é, mas não era para estar corrida assim se você der tempo a Deus. O que o salmista, né, Moisés, escreveu no versículo 12? Olha, me ensina, Senhor, a contar os meus dias. Ensina a entender o dia que estou vivendo. Me dê sabedoria para esses dias tão complicados, tão cheios de problemas, tão cheios de situações. Me ensina, Senhor. Me ensina a viver nesse tempo que tudo é automático. Veja como que as coisas são tudo automatizadas nos dias de hoje. Você já não acha necessário congregar mais, porque, não, pastor, tem na televisão, tem no YouTube, tem no Facebook, tem no Instagram. Tem tudo que é rede social, você já está tão automático para você. Esses dias eu atendi uma pessoa que eu não falei isso para não machucar o coração da pessoa, mas me veio na ponta da língua, acho que eu deveria ter falado. A pessoa falou assim, pastor, eu não tenho tempo de pregar, mas sempre eu coloco, quando eu vou limpar a casa, eu coloco o louvor, coloco a pregação aqui, eu falo, meu Deus do céu, se no culto, sentado na poltrona da igreja, a pessoa já não aprende, imagina ela fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, dizendo que está aprendendo a palavra de Deus. Não, pastor, é que o meu tempo é muito curto, o senhor tem que... Não, eu até posso te entender. E vou falar para você, se você se assentar e contar a tua história para mim, é capaz que eu chore junto com você, porque eu sei que não é fácil não. Mas diante de Deus, seja sincero. Eu estava ontem nas orações e em um momento especial eu estava orando com os obreiros. Às vezes nós vemos pessoas que ela vai para o culto no automático, ela sabe o horário do culto, ela vai lá participar, domingo é Santa Ceia. Ela está vivendo no automático. Ela já não tem mais a devoção que deveria. Aquele brilho, aquela alegria de estar na presença de Deus já não existe mais. Veja que o Jó chega um momento da vida dele,
Ele está numa desgraça, e veja que o problema aqui não é nem as situações tão terríveis que aconteceu com ele. Porque o pior de tudo que nós estamos vendo aqui é ele chegar ao momento que ele fala assim, olha, a minha vontade é morrer. O Jó, pensa, um homem temente a Deus, que desvia do mal, um homem extremamente zeloso. Ele chega a uma conclusão, eu nunca descansei, eu nunca fiquei em paz. Os cabelos brancos estão chegando, a idade vai passando. Esses dias eu falava com uma pessoa que eu perguntei, quantos anos você tem? Ai meu Deus, eu sou de que ano mesmo? A pessoa não sabe nem a idade dela. Ou a pessoa está se fazendo às vezes, né? Que ela não quer contar a idade, né? Não quer falar que nem o Hermes tem 75 anos. Às vezes é assim, gente. Os dias estão passando tão rápido, a gente tem tanta atividade e você começa a já não ter prazer de viver. Quais que são as piores doenças que existem hoje? Não são as doenças emocionais? Não são as doenças da alma? Que abatem a pessoa não tem prazer de viver mais, amigo. Você não tem prazer de estar com a sua família mais. Você não tem prazer mais de estar com seus filhos, com sua esposa, com seu marido. Você não tem prazer de se levantar e ir para a igreja. Você tem preguiça. Ah, pastor, eu já trabalho a semana toda, eu tenho tanta coisa para fazer. Você perdeu o prazer das coisas de Deus, amigo. E essas palavras que digo para você não são palavras para te afrontar. É para você perceber que um homem tão reto, tão íntegro, tão temente a Deus, tão próximo de Deus, chega um momento que ele fala, olha, eu desejo a morte mais do que ter riquezas. Eu prefiro morrer. Ele mesmo fala isso. Ele fala no versículo 23, porque se dá a luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem meu suspiro. Sabe o que ele está dizendo? Antes, quando ele ia pegar os pães, né, ali um bocado de pão, que ele ia começar ali a refeição, o café da manhã dele. Quando ele ia preparar o café, ele estava sofrendo tanto que ele mal podia mastigar o pão que ia para a boca. Porque ele estava dizendo assim, antes de eu começar a comer, eu estou suspirando, gemendo de dor. E isso aqui eu quero que você leve não só para o enredo da dor física, da doença que Jó estava sofrendo. Coloque isso no seu coração, estabeleça o que eu vou falar para você agora. O gemido da tua alma é alto. Talvez, e é tão alto, ele é ensurdecedor. Ninguém ouve, mas é ensurdecedor. O gemido da tua alma está, está gritante. É visível que você não está em paz. É visível que você... Preste atenção numa coisa. Dias atrás, estava estudando sobre esse assunto e eu ouvi uma pessoa comentando sobre a questão até da nossa memória. A tua consciência já não guarda nem... Você não sabe o que você fez ontem. Você não lembra o que você comeu ontem. Você não tem... E isso não é porque... Ah, pastor, eu sou a pessoa que sempre fui assim. Não, é porque você tem tanta coisa que você já nem retém mais nada. Nada fica em você mais. Tua consciência está totalmente perturbada e você precisa voltar-se a Deus. Isso não é algo que você pode escolher, é uma necessidade. Senão você vai chegar ao ponto de falar isso aqui, ó. Porque o que eu temia, o medo que eu tinha me veio. E o que receava me aconteceu. Então quer dizer, eu posso passar a vida toda se desviando do pecado, andando com Deus, mas estar sempre com aquele sentimento, será que isso, será que vai dar certo? Ai Deus, será que os meus filhos vão ter saúde? Será que eu não vou ter um câncer amanhã? Tem gente que ela fica assim, ai meu Deus, eu estou preocupado, que eu tenho medo, o dia que a mamãe morrer, o dia que o papai morrer, é a ordem natural da vida, um dia vai acontecer. Tem gente que está chorando descabeladamente, meu Deus, eu nunca me vejo sem fulano. Entenda, é a ordem natural da vida. Em algum momento você não vai ser semente nessa terra, você em algum momento vai partir. Então, entenda as palavras de Jó. Um homem tão reto, tão temente a Deus, está dizendo com essas palavras, olha, na verdade, põe para mim na tela agora o versículo 26, nunca estive descansado, nem sosseguei,
nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Deixa aí por enquanto, deixa aí agora um pouquinho. Robson, coloca na NTLH, coloca esse mesmo versículo na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Olha que coisa séria. Volta um versículo anterior, o 25, por gentileza. Volta o versículo 25. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu. E o que mais me dava medo me atingiu. Agora sim, o 26. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego, só tenho agitação. Quer dizer, o automático. A pessoa automática, ela criou aquele hábito. Eu tenho que orar para os meus filhos porque estão em pecado. Ele criou aquele hábito, né? Ele se tornou algo religioso, automático. Mas quando chegou a desgraça sobre ele, ele condenou a vida dele, porque ele reconheceu que a culpa do que está acontecendo com ele era única e exclusiva dele mesmo. Porque Satanás teve uma porta aberta, uma brecha aberta na vida de Jó, porque ele temia, ele tinha medo, ele receava o que poderia lhe acontecer. Veja que, será que não é assim que você está? Será que não é o teu caso? Será que não é a tua situação que você está passando? Você está no automático. Você não tem tempo para consagração. Jejuar, meu Deus, falar de jejuar é arrumar briga com você. Não, pastor, e vem a desculpa, né? É que eu trabalho muito, eu tenho que comer bastante. Sim, todos trabalham. Jesus, como a palavra diz, o Senhor trabalha, eu trabalho também. Todos têm que trabalhar. Mas um período de consagração é necessário. Jejuar, é necessário quebrantar a carne, é necessário você ter tempo precioso com Deus. Abrir a porta do quarto, entrar, fechar a porta, fala, família, nesse momento eu vou ficar sozinho. Eu vou ficar no meu quarto e eu quero pedir a gentileza, não me incomodem, porque agora eu vou para os braços do Senhor. Eu vou me apresentar a Deus. Sabe aquela oração que as lágrimas descem, que você consegue, sabe, realmente aproximar-se de Deus? Há quanto tempo você não tem isso? Ou talvez você só tenha esse momento quando você vai para a igreja. Você percebeu uma coisa? Que você, a cada dia que passa, menos você frequenta a igreja? A cada dia, quanto mais o tempo passa, menos você tem buscado a Deus? Quanto mais o tempo passa, os seus temores mais visíveis, mais notórios, mais profundos são para você. E por que isso? Por que isso está acontecendo? Porque você tomou a decisão de deixar o Senhor de lado. Você não tem colocado o Senhor continuamente, a palavra não tem sido a base para você. Eu já passei do meu horário, vou rapidinho em João 6, 26. Havia muitas pessoas seguindo Jesus. João capítulo 6, 26 fala assim, ó. Jesus respondeu e disse, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Aí ele diz, trabalhai, ou seja, trabalhe, se esforce, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? Como que eu faço para fazer a obra de Deus? E Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta, 2 pontos e afirmativo, que creiais naquele que Ele enviou. Creia naquele que Deus enviou. Creia nas sábias, nas importantes palavras do Santo Evangelho do Senhor. Aproxime-se de Deus. Você precisa colocar o seu coração no lugar novamente. Você precisa parar um pouco, sabe? Apagar, aliás, fechar os ouvidos para o mundo, dar mais atenção à voz de Deus. Você pode perceber que você está irritado, você está nervoso, você está preocupado, você está ansioso. Você está pensando em desistir de tudo, pensando em deixar o casamento, pensando em abandonar a família. A que preço isso? Por que isso está acontecendo? Porque você está vivendo no automático. Vivendo no automático, você não tem prazer de Deus. As coisas de Deus têm sido para você coisa supérflua.
algo que você pode escolher. Não, quando Deus, Ele sabe do meu coração. Olha que desculpinha esfarrapada. Que desculpinha sem pé e nem cabeça, não é verdade? Que desculpinha é essa que você dá? Ah, não, Deus sabe do meu coração. Deus sabe que eu estou com um problema. Deus sabe que aquilo que eu estou passando não é eterno, é momentâneo. Eu não tenho tido tempo para Deus porque Ele sabe como que os dias estão corridos para mim. Ele sabe que eu estou trabalhando bastante assim para poder suprir as coisas da minha casa. Eu vou dizer para você com todas as letras. Você quer ter a tristeza que Jó teve? De toda vez que ele pegava o pão dele, ele ter que gemer de dor. A Bíblia fala que ele pegava um bocado de pão e todas as vezes ele gemia, ele suspirava quando ele ia se alimentar. Pense como estava esse homem. Então, como que você pode estar achando que está tudo bem? Não está bem. Você não está bem. E você sabe disso. Mas eu vou dizer para você, tem uma solução. Jesus, ele está dizendo com todas as letras. Ele diz assim, olha, você quer fazer a obra de Deus? Você quer realmente ser de Deus? É uma pergunta com resposta. Jesus, ele recebeu uma pergunta. Senhor, como que eu faço para fazer essa obra de Deus? Como que eu faço para aprender a contar meus dias? Como que eu faço para poder realmente ser de Deus? Aí Jesus respondeu, creia naquele que Ele enviou. Creia na palavra de Jesus. Jesus é a palavra. Você tem desprezado a palavra. De João 6, do 26 ao 29, ele declara isso para você. Você quer fazer a obra? Você quer realmente servir a Deus? Aprenda a crer em tudo que Cristo falou. Sossegue teu coração. Baixe a guarda. Deixa que a palavra de Deus vai moldando você. Seja moldado pelo Senhor, não seja moldado pelo mundo. Não seja moldado pelas coisas que te obrigam você a fazer. Ontem eu li uma frase de um pastor amigo meu, que ele disse assim, não obrigue ninguém a fazer nada. Não obriguem ninguém a fazer nada. Às vezes nós estamos assim, obrigando as pessoas. Você tem que ir para a igreja, você tem que fazer. Não, tem que ser do coração. É esse um dos grandes motivos que nós vemos muitas pessoas se perdendo. Porque ela não quer a Deus. Ela é levada a buscar a Deus porque o pastor chama. Eu particularmente, sou um pastor que pego no pé no sentido de... Os membros da igreja sabem, quem é membro dessa igreja aqui em Pato Branco, na região, sabe o quanto que eu sou. Eu procuro pelo menos ser zeloso ao cuidar das ovelhas. Eu sempre estou ligando as pessoas. Se eu não vejo a pessoa, eu já ligo, fulano, cadê você que eu não te vi na igreja? Não com a intenção maligna de pressionar as pessoas, não. Mas com a intenção de ter cuidado delas. Porque eu sei, você sabe. A Bíblia fala que quando a ovelha está desgarrada, ela está à mercê do ataque do lobo. Quando você começa a ficar distante demais do Senhor, se começa a se afastar, pode notar, note o que eu estou falando para você. Perceba isso, quanto mais distante você fica, menos prazer você tem nas coisas de Deus, fica automático. Eu escuto, por favor, pelo amor de Deus, eu escuto pessoas dizendo, pastor, eu não leio a Bíblia, mas eu baixo o aplicativo da Bíblia e ponho o áudio, eu deixo o áudio da Bíblia. Se você lendo, meditando, você não compreende muitas vezes, você precisa do Espírito Santo estar te ensinando, quem dirá você ficar ouvindo? E eu não estou falando que isso não seja didático, uma maneira de você, pastor, tudo bem, é uma maneira, é uma forma de aprender, mas... E o tempo precioso? E o tempo de aprendizado verdadeiro? Por isso, tenha cuidado. Porque senão você pode passar uma vida toda como Jó, temente a Deus, desviando do mal, tendo integridade. Mas lá no fundo da tua alma, você espelha. Porque o medo, ele é visível. O medo é ou não é visível? O medo é visível. Ah, pastor, eu estou com medo. Veja como que as coisas são no automático. É igual um trabalho. A pessoa fica no automático, quer dizer, tudo que sai do que eu acho certo se torna um peso. Não seja essa pessoa.
Busque a Deus. Deus, me dá discernimento de como viver essa fase da minha vida. Eu não quero passar os meus dias correndo, eu quero passar meus dias andando com a Tua palavra, caminhando, não é o que a Bíblia fala? Andando com a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra. Bendito seja Deus por essa palavra. Volte ao Senhor Jesus. Ele tem a saída para você. Saia do automático, volte à essência, volte aos caminhos da santidade no Senhor. Amém? Vamos fazer uma breve oração. Pai, eu consagro estas águas e peço que nelas contenham a unção. A unção para curar o enfermo, o doente, para curar aqueles que estão, meu Pai, necessitados, nos hospitais, acamados. Jesus, que nestas águas tenha cura para a gripe, para a tosse. Não que aqui, meu Deus, façamos algo místico, mas é que cremos na Tua palavra. Que diz, ó Deus, em Atos capítulo 11, que o apóstolo Paulo, ele tirava retalhos dos aventais e enviava aos doentes. E aquela oração que ele fazia, quando chegavam esses retalhos, os retalhos eram colocados sobre os enfermos, sobre os endemoniados. Os enfermos eram curados e os endemoniados eram libertos. Que assim seja, meu Pai. Que nestas águas tenha unção, para que todos que delas beberem sejam livres de suas mazelas e possam contar o testemunho da graça de Deus, em nome de Jesus. Beba desta água junto comigo.